Este é o podcast Soberania, segunda temporada. Segurança, Defesa e Justiça em debate. Eu sou a Valentina Marcelino, diretora adjunta do Diário Notícias. Eu sou o Francisco Rodrigues, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Eu sou o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. Bem-vindos. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Soberania, segunda temporada. Voltamos, com algum atraso, face ao previsto, mas reforçados para debater segurança, defesa e justiça, três pilares da soberania. Disse reforçados porque esta segunda temporada, além do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, vai ter também uma parceria com a SEDES. Tenho assim como co-apresentadores residentes o Francisco Rodrigues, presidente do OSCOT. Na primeira temporada tivemos o professor Jorge Bacelar Gouveia e o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. Eu sou a Valentina Marcelino, diretora adjunta do Diário Notícias. Francisco, telegraficamente, queres apresentar-te e ao OSCOT? Claro que sim. Francisco Rodrigues, 63 anos de idade, duas filhas, um neto com outro a caminho. Profissionalmente, 3 décadas ao serviço da Guarda Nacional Republicana, agora na reforma já há cerca de 3 anos, portanto com o posto de coronel, e após ter sido da GNR dediquei-me à consultoria, 7 anos na TAP e agora há cerca de 2 anos no grupo Bell. Muito bem. João, diz mais do que isto agora. Como dizer mais do que isso, depois da apresentação do Francisco, também tenho o gosto de conhecer há muitos anos, há mais anos do que ele gostaria, seguramente. Mas o meu nome é João Anes, tenho orgulho em fazer parte e ser membro do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES, um observatório onde nós discutimos muitos dos temas estratégicos para a segurança e defesa do nosso país e também trabalhamos em rede com outros observatórios e outras áreas, nomeadamente do setor da justiça e da economia da própria SEDES. E, do meu ponto de vista, aquilo que eu acredito que nós podemos trazer também para este debate é uma visão desempoeirada, uma visão muito pragmática, mas também provocatória às vezes, porque nós precisamos de empreender uma transformação em Portugal da forma como vemos a segurança e a defesa. A SEDES tem sido pioneira, apesar de ser uma organização com 50 anos, tem sido pioneira a trazer temas destes, novos temas nesta área para debate. E eu estou aqui para tentar fazer um bocadinho disso e também trazer alguma da experiência que tenho a trabalhar na área de cibersegurança, que é uma das novas dimensões, não só dos conflitos, mas de toda a nossa vida e sociedade, e dessa forma contribuir também para que, alguns no ciberespaço nacional, todos nós nos possamos sentir um bocadinho mais seguros e mais livres. Pronto, realmente conseguiste competir a toda a linha aqui com o Francisco. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, claro que não. Esta segunda temporada vem mesmo a calhar, porque vamos ter muitas eleições, não é? Legislativas, são inesperadas, vamos ter as autárquicas e ainda as presidenciais. E certamente que estes temas, segurança, defesa e justiça, uns mais, outros não tanto, vão estar na agenda política. Esperamos, não é? Vamos ver. Nesta estreia mundial desta segunda temporada do podcast Soberania, temos um convidado muito especial, a quem agradeço por estar aqui no estúdio do Diário Notícias, Álvaro Beleza, presidente do Conselho Coordenador da SEDES. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um gosto estar aqui. É honra minha, não, pelo amor de Deus. É um o gosto especial também. É o vosso podcast e o é um tema gosto. e o Diário também. Notícias. Não é? Pronto, e começo obviamente já por si. Eu pergunto como é que vê o debate destas 3 áreas na próxima campanha para as legislativas. Acha que algum destes temas em especial vai ser bandeira, segurança, justiça, defesa, todos? O que parece? Como é que eu vejo? Não vejo. Não vê? Acha que não vai ser... Acho que ninguém vê. O tema das legislativas parece que é umas empresas e umas avanças e um casino e parece que nós vivemos aqui no Mónaco com o mundo todo em ebulição. Acho que os temas do dia-a-dia marcam a agenda e os políticos vão atrás da agenda dos outros do dia-a-dia. Não temos estadistas, temos políticos. E temas de soberania não vão estar na campanha eleitoral, nem a defesa, com tudo o que está a acontecer no mundo? Não vão estar porque a guerra está
3.000 quilómetros, não é? 4.000 a Ucrânia. E nós achamos que estamos aqui num porto-abrigo. Eu estou a brincar, mas estou a falar uma coisa séria. Eu tenho defendido isso há 3 anos para cá, que Portugal é um porto-abrigo. Sempre foi, mas em situações de guerra no centro da Europa é mais. E até posso alargar a Espanha. Para cá dos Pirineus, poucas guerras europeias vieram, não é? E a última que cá chegou foram as invasões francesas, mas não tiveram grande sucesso, como se viu em Portugal, que aliás começou aqui a derrota de Napoleão. O Napoleão nem atravessou os Pirineus, mandou o irmão para Madrid, porque de facto os Pirineus são uma barreira, não é? São uma barreira geográfica, territorial e também para a guerra, não é? Apesar das evoluções tecnológicas, continuam a ser uma barreira. Não é por acaso que há uma bitola ibérica nos comboios. E os espanhóis têm dúvidas em mudar, porque quem atravessa os Pirineus, seja por Barcelona, seja pelo País Basco, mesmo não sendo militar, que é o meu caso, não percebo nada disso, mas qualquer um percebe que ainda hoje é difícil exércitos atravessarem ali. Portanto, é fácil defender. E como se vê na guerra da Ucrânia, apesar dos drones e da evolução tecnológica, é uma guerra de trincheiras. Curioso, não é? É uma guerra igual à Primeira Guerra Mundial. Artilharia, trincheiras, e depois tem os drones, os mísseis. Porque a consolidação tem que ser feita por tropas apiadas. Exatamente. E, portanto, dito isto, como Portugal é um país, ainda por cima a Península Ibérica, como sabemos, foi a zona da Europa que mais cresceu economicamente. Isto deve-se, mais do que ao mérito dos governos, à situação geográfica que temos, acompanhado, obviamente, hoje, dada a integração europeia, Portugal e a Espanha têm gente muito mais qualificada, universidades, saúde, infraestruturas, autoestradas, comunicações. Nós fomos dos países que mais ganhamos com a entrada na União Europeia, a nível europeu. Isto é, hoje vai-se a Bruxelas ou a Paris e é mais ou menos como era há 30 anos. Lisboa e Madrid é que não. E, portanto, não é difícil pôr na agenda quando Portugal, ao contrário de outros países europeus, tem a guerra longe, tivemos crescimento económico, continuamos a ter, temos turismo que nunca mais acaba, e também tem a ver com isso, as pessoas não vão para Moscovo ou para São Petersburgo, têm que ir para algum lado. Ou para outros países da Europa. E, portanto, infelizmente, este assunto não está. Temos uma espécie de uma carapaça, mas de qualquer forma, deixe-me perguntar, por exemplo, na área da defesa, de facto, na última campanha eleitoral não foi tema das campanhas nem dos comícios, mas cada vez se torna mais evidente que o orçamento da defesa vai ter que aumentar. Certo. E quando isso acontece, vai ter que haver opções, certo, porque tem que se ir buscar o dinheiro a algum sítio e alguns outros setores problema, podem ficar com menos orçamento. Sim. Ou seja, isso não devia ser motivo para ser explicado isso aos portugueses. Nós só vamos aumentar o orçamento da defesa porque somos obrigados. Aliás, é como tudo em Portugal, não é? Nós só temos boas contas porque fomos obrigados. Porque, como dizia aquele general romano, não é? O Cipião, que nós éramos um povo que não sabia governar e difícil de ser governado e tutelado. Mas hoje somos tutelados pela União Europeia e isso tem-nos defendido duas coisas. Das boas contas públicas, porque nós andávamos sempre de bancarrota em bancarrota, desde o Dom Afonso Henriques. Aliás, por isso é que fomos para os descobrimentos, porque éramos pobres e fomos buscar a riqueza a outros sítios. Mas a outra é que a democracia, o que se está a passar em Portugal, governos que só duram um ano, a ideia errada que os políticos são todos uns gatunos, há 100 anos, isso deu um Salazar 40 anos. Hoje não dará, porque estamos na União Europeia. Porque se não estivéssemos na União Europeia, tenho dúvidas. Não é possível termos um novo Salazar não é possível. União Europeia. Apesar de tudo, a União Europeia exige regras de democracia. Apesar de tudo, eu acho que nós estamos defendidos dessa situação. Mas estamos defendidos porque estamos dentro de uma estrutura supranacional que tem regras que nos impõem. De liberdade, de democracia liberal, de boas contas e, portanto, isso tem-nos ajudado muito. Se pensar agora, na Hungria, se calhar não eu estou a ser seguro. muito cáustico mas agora vou tentar falar sobre aqui o nosso... Ser mais otimista. Não, e vamos lá. Estou muito à vontade porque a SEDES, antes da guerra, defendeu isso mesmo. Portugal tinha que ter mais investimento na segurança e defesa por uma razão muito simples. Porque tem uma área marítima brutal, porque estamos no centro
no centro do Atlântico, e o centro do Atlântico ainda é o centro das duas maiores economias do mundo, é bom não esquecer que a maior economia mundial, o maior espaço económico mundial é a Europa, mais a Grã-Bretanha, a Noruega e a Suíça. Não é a China, é a Europa. E a segunda maior economia são os Estados Unidos, não é a China. Nós estamos entre os dois maiores blocos económicos do mundo. A China está a crescer, está a fazer o seu caminho, mas também já agora lembrar que a China foi a maior economia do mundo até ao início do século XIX. Só com a Revolução Industrial é que nós, ocidentais, ultrapassamos a China. A China está a voltar ao que sempre foi. E já agora vieram da China, há mais de 1000 anos, grandes descobrimentos, a pólvora e outros. Portanto, isto da China ser uma potência científica, de inovação, grande potência económica, não é novo na história da humanidade. É voltarmos ao que sempre foi. Mas Portugal está nesta situação absolutamente geoestratégica vital para os Estados Unidos, para a Europa, e não tem investimento adequado nas Forças Armadas. Agora, a percentagem. A questão não é a percentagem do PIB, a questão é o valor em absoluto. Isto é, como nós temos crescimento económico, nós mesmo que não aumentemos a percentagem do PIB na defesa, temos que aumentar, e podemos aumentar a percentagem de gastos em defesa, mesmo que não quiséssemos aumentar a percentagem. E o que é preciso é aumentar a despesa, e já agora de uma forma inteligente, não aumentar para aumentar. Em que é que temos que aumentar? Temos que aumentar de uma forma inteligente. E países que têm crescimento como o nosso, que não são muitos hoje na União Europeia, podem aumentar o investimento em defesa sem ter que tirar a outros recursos, porque têm crescimento económico. E, portanto, é possível em Portugal, felizmente, aumentar na defesa, na saúde, na educação, em vários, porque temos crescimento. Sem comprometer outras áreas. Sim. E acha que isso vai ser uma matéria consensual entre o PS e o PSD? Acho que vão todos aumentar, qualquer que seja o governo. E mesmo que não aumentem a percentagem, porque a percentagem é pôr a questão ao contrário. O que é preciso é aumentar o investimento em defesa a nível europeu. E depois é preciso outro investimento, que é nas pessoas. Isto é, a SEDES propôs um serviço de cidadania. Eu não sei se isso vai chegar. Provavelmente vamos ter que ir para um serviço militar obrigatório a nível europeu. Acha que estamos mais próximos disso? Quem tem hoje em dia filhos com 18, 19 anos, acha que é uma inevitabilidade? Não, os que têm hoje 15, talvez um dia vão. Isto é, não será para aqueles que estão agora? Sim, porque para a dissuasão, eu tenho dito uma coisa, eu disse uma vez na Academia Militar, já há uns tempos, que a Europa, para ter paz, tem que se armar até aos dentes. Para ser dissuasor perante a Rússia e perante outros, e para ter autonomia estratégica perante os Estados Unidos, para ser os Estados Unidos da Europa. A força só se equilibra com força. Exatamente. E, portanto, para nos armarmos até aos dentes, temos que ter tecnologia, e a Europa tem tecnologia. Quem faz Airbus, que são os melhores aviões do mundo, faz caças bombardeiros do melhor que há. Portanto, temos que fazer. Mísseis, drones, toda a tecnologia que vocês conhecem melhor que eu. Mas há uma coisa que tem que se fazer. Não chega. É preciso ter homens nas Forças Armadas. E número, já agora. Não é só qualidade, é quantidade. E, portanto, para sermos dissuasores em relação à Rússia, o exército russo, as Forças Armadas, tem que 1 milhão de homens, a Europa tem que ter 2. Tem que ter mais. Ainda por cima, porque eles são muito mais para a guerra, estão muito mais motivados para a guerra. Portanto, nós temos que ter mais qualidade, mais quantidade, e, portanto, temos que ter mais gente nas Forças Armadas. Até para dizermos ao adversário que, se for preciso, vamos para a guerra. Porque depois isto é tudo percepções. Como é que diz isso à geração de juventude? Eu já lá vou como é que diz. Mas para já eu tenho um tirano em Moscovo. Tenho uma autocracia na China. Eu, perante eles... E nos Estados Unidos temos alguém também... Eles estão convencidos, e bem, que as nossas... Eu ontem estive a discutir isto com um grande amigo meu. A Europa não está... A Europa comporta-se como Atenas. A Europa comporta-se como o Império Romano no fim do Império Romano. Acha que, contratando os mercenários, que se defende. O Império Romano fez isso no fim. Portanto, a Europa acha que vive com os americanos que nos defendiam, com os outros que nos defendiam. Agora tem que se defender. E, portanto, tem que perceber que tem que ter os seus na guerra e tem que apostar nessa possibilidade. Para quê? Para que o adversário perceba
que se for preciso nós vamos para a guerra. E ele não perceberá se não houver mobilização. Por isso é que os países do centro da Europa e do norte já perceberam que tem que haver mobilização. Porquê? Porque se não houver gente nas Forças Armadas, o inimigo não acredita, acha que isto é tudo uma brincadeira. E no fim do dia, como se vê na Ucrânia, é preciso ter gente. Se nós tivermos essa capacidade, eu acho que nós evitamos a guerra. Se nós formos fracos, como somos hoje, porque nós somos fracos, não é pela grandeza dos números. A Europa toda somada tem mais exércitos e marinha e aviação que a Rússia. Tem muito mais. O problema não é esse. O problema é ele não vê a nossa disponibilidade para essa possibilidade. A capacitação E quanto tempo é que é preciso, vocês que são militares, para preparar toda um efetivo? Questão, mas que é difícil de responder, porque, tal como o Álvaro Beleza, na minha perspectiva, nós, em vez de... Nós não só estagnamos, como regredimos, na minha opinião. Portanto, temos que trabalhar, como o Álvaro disse bem, subscrevo, nas novas gerações. E a nova geração não é aquelas que neste momento estão, digamos assim, na idade de ir cumprir o serviço militar obrigatório. Eu acho que temos que investir bastante na mentalização para a geração que vem a seguir, os tais jovens de 12, 13, 14 anos, prepará-los para uma nova dimensão de participação cívica, também, não só no resto do espaço cívico, mas também para a questão das Forças Armadas. E podemos dar exemplos. Por exemplo, a Suíça. Toda a gente vai à tropa e faz serviço militar. E é um país com uma saúde para todos, segurança social, Estado Social, a Noruega, os países nórdicos, a Finlândia. Nós não vamos inventar nada. Nós temos que seguir as boas práticas de países, já agora, que nós nos inspiramos muito para a social-democracia, para o Estado Social. As duas coisas estão ligadas. E outra coisa, como já se foi demonstrado no passado em Portugal, o serviço militar obrigatório, nós defendemos um de cidadania, mas eu já estou a ir além, é uma boa pedagogia cívica. E de integração. Hoje em dia, um dos problemas da democracia, do populismo, da demagogia, é a falta de formação desde jovem para a solidariedade, para percebermos que nós sozinhos não somos nada. Nós na vida temos que ter disciplina, nós na vida temos que ter camaradagem, nós temos que ter esses princípios que são basilares e que hoje estão muito em causa. Temos uma sociedade muito materialista, muito individualista, muito... acham que são super-homens nas redes. Não somos. E, portanto, esse respeito pelo outro aprende-se também na vida militar. E isso perdeu-se as novas gerações europeias foram perdendo isto. Portanto, nós, no fundo, em terminologia marxista, aburguesamos-nos e sentamos-nos no sofá, na Europa. Isto não vai de zapping nem no sofá. Vamos ter que nos esforçar um pouco. E os políticos têm a obrigação de dizer aos jovens a verdade. Isto que estamos aqui a falar não é nada de novo. Isto é aquilo que deve ser feito. O que nós não temos é políticos com a suficiente coragem ainda para dizerem o que tem que ser feito, sem medo de perderem votos. E o que é que devem dizer neste momento? O que é que os políticos neste momento deviam dizer? Deviam dizer que nós vamos ter que pensar na possibilidade de um serviço de cidadania no mínimo ou num serviço militar no máximo, que isso será positivo por estas razões que eu acabei de dizer. E eu já não estou em idade, nem tenho essa ambição. Mas se eu fosse candidato a primeiro-ministro, eu dizia-o e garanto-lhe que ganhava as eleições. Não as perdia. Tenho essa convicção. Porque as pessoas precisam de gente que se candidate que é honesta. As pessoas votarão naquele que for mais honesto. E disser aquilo que tem que ser feito. Nós temos que reformar as Forças Armadas, já que estamos na soberania. Temos que reformar a Justiça. Temos que reformar a Justiça. Não é pequenos remendos. Temos que dar uma volta nisto. E já agora, a SEDES propôs, por exemplo, na Justiça, uma reforma inspirada na holandesa, que é uma democracia liberal muito antiga, e que é um país desenvolvido, com o Estado Social, tem tudo isso. Mas que a Justiça é rápida, vai a tempo, como se vê agora, ainda ontem, não é? Com o início de um julgamento de um ex-primeiro-ministro, passado 11 anos. Isto só... Nem na Venezuela. Mas isto para dizer o quê? Há coisas que são difíceis, mas por outro lado também explicar que é possível ter crescimento económico, melhor qualidade de vida, melhores salários e ter melhor defesa, melhor justiça, serviço militar. As coisas não são complementares, não tem que se fazer todos ao mesmo tempo. E é possível, porque há outros países que têm tudo isto. Têm tudo isto.
Não, e depois isso também é investimento. No fundo, aquilo que acabou de dizer, na minha perspectiva, acaba por ser investimento naquilo que é as capacitações que eu acho que de facto a Europa tem e que acaba por não aproveitá-las. O Álvaro começou a intervenção exatamente a falar da Airbus, a falar as Forças Armadas Britânicas, as Forças Armadas Francesas, quer dizer, se há alguém que tem capacidades bélicas, agora temos que pôr, digamos assim, ter a coragem e pôr as mãos à obra. Não é? E ajudam a economia. Ainda tenho mais esta vantagem. Os Estados Unidos, o João tem que falar aqui. O João tem uma coisa interessante para dizer sobre isso, desculpe, que é sobre, falaste no outro dia que houve uma reunião dos ministros das infraestruturas de toda a Europa para preparar infraestruturas de duplo uso. Consegue explicar-nos um bocadinho o que era isso? Isso também era interessante aqui. Sim, isso, bem, para te poder dizer isso significaria que eu saberia de uma reunião que ocorreu ontem, ou que terá ocorrido há uma semana ou duas. Não era público. E portanto, mas que estava perspectivado, de facto, e estava em agenda que viesse a acontecer. E do meu ponto de vista isso representa uma mudança de paradigma. Nós, nos últimos 30 ou 40 anos, e eu estou de acordo com o que o Álvaro disse, nós na realidade mercadejamos os pilares da nossa soberania por questões orçamentais, por questões de responder a crises financeiras e económicas, ou seja, nós fomos deixando enfraquecer. Isso também tem uma questão a ver com a própria afirmação da superestrutura que hoje é a União Europeia face ao poder dos Estados, portanto a Europa das nações do início do século, hoje é a Europa da União Europeia. Isso também se fez de grandes tensões entre os poderes tecnocráticos da Comissão e os poderes estaduais do Conselho Europeu, e portanto dentro destas tensões nós acabámos por ter algumas políticas que nos levaram aqui por um caminho que foi percepcionado por um grande rival e por um grande competidor na cena internacional, que é a Rússia, como uma grande fraqueza, isso de uma fraqueza moral. E, portanto, o que é que, e deste zoom out, como é que chegamos então ao zoom in dessa reunião que significa uma mudança de paradigma não declarada? É que nós durante os últimos 30 anos falámos no duplo uso das Forças Armadas, ou seja, como é que punhamos as capacidades das Forças Armadas ao serviço das necessidades civis, e agora estamos a ter reuniões ao nível da União Europeia. Curiosamente, gostava que houvesse reuniões e um grande debate público nas próximas eleições sobre como é que fazemos isso em Portugal, e essas reuniões são sobre as capacidades de duplo uso civil, como é que nós podemos, com mais eficiência e mais eficácia, pôr as infraestruturas, a capacidade económica e fabril de produção civil ao serviço da capacitação militar. E, portanto, nós mudámos o paradigma. Mas mudámos o paradigma, do meu ponto de vista, sem termos feito um debate político sobre isso. Mas temos um problema na Europa. Excesso de reuniões, excesso de debate e falta de decisão. Muitas conferências, não é? Nós adoramos reuniões. Há imensas reuniões europeias com grandes discursos. Isso é tudo uma treta. E regulamentações, Nós não temos decisão. Não há decisão. E isto já agora é a União Europeia, ao nível nacional, ao nível da administração pública, as pessoas têm medo de decidir. Criou-se um pavor de decidir. E a minha vida, eu estou muito à vontade porque a minha vida de médico, os médicos decidimos. Sim. A minha vida obrigatoriamente. Eu sou um modesto médico, nada especial. Os cirurgiões, então, eu falei há dias para um jovem cirurgião, ainda a decisão ainda é mais relevante e é mais dramática, porque e tem que decidir ao minuto e ao segundo. Baseados na evidência, na ciência, claro, ouvindo, fazendo reuniões clínicas. Não há hoje, os doentes não são seguidos por um médico. São seguidos por equipes, lá está, equipe. Mas depois tem que se decidir, e às vezes temos que decidir. O processo de decisão vosso é muito parecido com os militares ou com os polícias. Pronto. Está a ver? E, portanto, mete-me impressão, como é que na política não se decide. Eu, às vezes, quando tinha funções políticas do PS, dizia, porque o Álvaro decide e tal. Não, vocês é que não decidem nada. Mete-me impressão para se decidir qualquer coisa, num partido político, num governo, é preciso ouvir receio, não sei quantas. Portanto, tomar posições. Não é? E a Europa tem aqui um problema. Ainda por cima temos agora um presidente dos Estados Unidos que decide ao segundo. E nós, para decidir, temos que fazer reuniões com 27 e muitas reuniões, muita conversa. Portanto, temos aqui dificuldades, certo? Até de cultura, que é uma cultura da retórica, não é? Nós preocupamos, na justiça também, mais com o processo que com os resultados. Temos que nos preocupar com os resultados e temos que andar depressa. Eu uma vez escrevi isso. Nós, em Portugal, temos um problema. Falta de velocidade, em geral.
E já agora estou a falar aqui com a GNR, eu sempre tive um problema com a GNR, que é o excesso de velocidade, que eu gosto de andar depressa. Mas isto fora da brincadeira. Desde que os pontos sejam baixos e haja dinheiro para pagar. Mas fora da brincadeira. Nós em Portugal temos excesso de velocidade nas estradas e morre gente a mais também por causa disso. Mas tenho certeza que não põe em risco os outros. Onde ela é precisa. Não é andar na estrada. Nós precisamos de velocidade nos procedimentos. Claro. E já agora nas decisões políticas europeias. Isto é para ontem. E esta questão do armamento e da indústria militar, a indústria militar ajuda a economia. Porque há duas áreas que ajudam imenso à transformação tecnológica e científica. A saúde e a área militar. Isto é, só relógios e neve. A Suíça é muito indústria farmacêutica, há muitos anos. A indústria farmacêutica é absolutamente vital para a nossa melhoria de vida, vivemos mais anos, mas a indústria militar também. E, portanto, a Europa está a acordar, claro que está, a Alemanha está a acordar nomeadamente para esta área, portanto, a Alemanha investindo em defesa, é um gigante. A Alemanha está de volta, não é? E, portanto, o Sr. Putin deu um passo maior que a perna e vai pagar isto caríssimo, já não será ele, porque quando morrer um dia, porque ele tem 70 anos, portanto, também teremos Putin no máximo 20, 25, não temos mais. Apesar de tudo, a medicina não faz milagres ainda. Portanto, agora, a Rússia pagará isto, até porque a Alemanha... crescendo vai ter esta capacidade. Agora, isto vai demorar anos, mas é preciso começar e começar depressa, não é? E Portugal, e agora também que a SEDES, não estou a dizer nada que a SEDES já não tenha escrito, eu aliás como presidente da SEDES tenho uma sorte enorme, não é? Que aprendo imenso com as pessoas que lá estão, só que já estou em estágio há uns anos, portanto já aprendi umas coisas, que é, nós em Portugal vamos ter que investir mais nesta indústria militar e captar para Portugal, porque Portugal, como eu disse, é um porto de abrigo, e como porto de abrigo longe da linha da frente, tem uma vantagem em termos militares. A indústria de armamento, de munições, deve estar o mais longe possível da guerra, não ao lado. E, portanto, as indústrias podem vir para a Península Ibérica. E temos a Zogma, é um caso paradigmático das nossas capacidades, não é? Que exporta tecnologia, inclusive para os F-16 e outras aeronaves americanas. Mas eu aprendi isto há 40 anos, quando me explicaram o que era braço de prata, porque tive uma ocasião e percebi porque é que as fábricas de munições portuguesas eram das maiores de balas da NATO, porque estávamos longe da linha da frente com a União Soviética. Mas neste momento perdemos não temos nada, não é? Braço de prata hoje são apartamentos de luxo. Não temos nada, E sim, é um centro cultural onde se fazem belas festas para a juventude. Mas eu gostava de pegar nesse tópico. Tudo, não é? Portanto, não estamos a inventar nada e até já tivemos isto. Mas também é bom que tenha deixado de haver fábricas de armamento para haver centros culturais. Exatamente. A questão é, será que agora no futuro vamos ter mesmo voltar a ter fábricas de armamento? Nós temos duas dificuldades sempre. Vamos ter que ter em Portugal. Mas podemos ter cultura. Só uma parte. Os Estados Unidos são a maior potência política do mundo, porque para se ter uma potência política tem que se ter o pilar económico, militar e cultural. São três. E os Estados Unidos têm a militar, porque a Europa, como não é uma força militar, é um anão político, porque é um gigante económico, mas é um anão militar. Como é um anão militar, não conta. Porque se fosse um gigante militar, estava sentado ali com o Trump e com o Putin. Não está, porque não tem valor. Como dizia o Stalin, não tem quantas divisões. O Stalin, uma vez, por causa do Papa, perguntaram-lhe quantas divisões tem o Vaticano. Então não conta. E porque era prático. Não? E, portanto, os Estados Unidos são uma potência militar, são uma potência económica e são uma potência cultural. O cinema de onde é que é? As televisões, a moda. A América fabrica cultura, o jazz, a música. Portanto, é possível ter tudo. Uma coisa não tira a outra, pelo contrário. E eu acho que nós verdadeiramente temos, não temos?
É que nós na Europa temos. Eu acho que a gente... temos. Não, e tudo o resto. Sim. A gente acho que tem que fazer... Temos que ter a coragem, como o potência Álvaro disse. cultural, somos uma potência económica. E já fomos uma potência militar. Temos uma democracia liberal avançada, temos um Estado social. A imigração que vem para a Europa procura... Os sítios mais procurados no mundo são 2, os Estados Unidos e a Europa. Mas a Europa tem uma vantagem sobre os Estados Unidos. É que a Europa tem salários mais altos, como tem os Estados Unidos, toda a gente quer ter vida melhor e vai para a América para ganhar mais, mas a Europa tem uma coisa que os Estados Unidos não têm. Tem Estado social como ninguém tem. E a centralidade, nós... Também a centralidade, a nossa centralidade. Sim, a centralidade, mas o Estado social. Não, sim, é isto de você chegar a um país em que tem educação gratuita e saúde quando precisa, e tem, independentemente dos sistemas dos países. Você não tem isto nos Estados Unidos, não tem isto em mais lado nenhum, e isso que vem E é isso da que tem Índia, cativado. da África, certo. os brasileiros que vêm, os filhos em Portugal têm uma educação, ou têm na Noruega, ou têm quando eu estou a dizer Europa, não estou só a falar União Europeia. Sim. Ter a Suíça, não é por acaso, a Grã-Bretanha, a Noruega, a Europa. Que aliás agora tem estado em reuniões por causa disto, porque não há Europa sem Grã-Bretanha, não é? Claro que sim. Deixa-me só Mas existe uma questão que eu gostava de acrescentar, que diz respeito ao seguinte. Nós também não podemos, em Portugal, achar que estamos... deixar que se fique a percepção, estamos agora numa altura de percepções. Não gosto de percepções. Eu também não gosto, mas pode vir a ser uma das palavras mais ditas em 2025 e, portanto, eu vou percepcionar, vou acrescentar aqui uma percepção. Eu tenho a percepção de que existe uma ideia errada em Portugal, dos jovens aos mais velhos, de que nós estamos de facto muito longe da guerra, porque nós temos a forma que nós temos, tipicamente, de associar o conceito de segurança do ponto de vista emocional é uma georreferenciação, é uma localização. Não é? Eu, como já sou pai de filhos, quando falo com o meu filho, interessa-me saber se ele está bem. E normalmente começo por saber onde é que ele está. E sabendo onde é que ele está, eu começo a ter uma sensação de se ele está num ambiente seguro ou não está. Ora, o ciberespaço faz com que nós estamos num mundo mais interconectado de sempre, um mundo mais próximo, com maior capacidade de influenciar, mas sermos influenciados também, e portanto nós estamos à distância de um clique, de um ciberataque, de podermos ter situações verdadeiramente de emergência nacional e disruptivas da sociedade. Nós temos de ter noção que nos últimos 2 anos já houve um país, o jogo foi a Costa Rica, que declarou uma emergência nacional por causa de um ciberataque de larga escala que sofreu. Portanto, alguém testou, já houve uma Guernica digital, como houve na década de 30 na Guerra Civil Espanhola, e portanto... Ou seja, há uma guerra que está sempre próximo, não é? Está sempre, não é a guerra convencional pode estar longe, mas e é uma conflitualidade sem quartel, porque é uma conflitualidade que não é assumida pelos Estados, mas ela está presente. E do meu ponto de vista, quando nós olhamos para situações como aconteceram, para mim foram ataques às nossas infraestruturas críticas e até à nossa democracia, como aconteceu, por exemplo, no ciberataque contra o Grupo Empresa, por exemplo, onde foram destruídos 30 anos de televisão e 40 anos de notícias, e portanto a nossa memória histórica, parte da memória histórica do nosso país desapareceu, e portanto quando nós olhamos para isso e queremos ser o porto de abrigo, olhamos para casos desses, como outros casos mais recentes, o caso da César Ame, mais de 48 unidades de saúde, estou aqui com o médico, sim. Quer dizer, todas as unidades de saúde, o Hospital do Funchal, parados durante meses, por causa de um ciberataque, já agora, esse sim, claramente do âmbito criminal, com o objetivo de obter um ganho financeiro. Curiosamente, o Grupo Empresa não houve pedido de resgate, e portanto o objetivo era a destruição daquela organização, e portanto quando nós assistimos a isto, quando nós já temos estas evidências, nós já não podemos olhar e dizer nós não estamos a 40 km de distância do conflito, portanto não vamos ser bombardeados por artilharias de 152 mm com munições de 152 mm da Rússia, mas nós estamos claramente ao alcance das capacidades militares ciber destes Estados, de uma forma não declarada, mas de uma forma premente, pervasiva e permanente. E do meu ponto de vista, se nós queremos ser o porto de abrigo, não somos o porto de abrigo. Não, somos, mas queremos continuar a ser. Deixa-me só dizer, eu acho que há uma diferença. Temos de ter duas coisas que neste momento, uma precisamos de ter, não estamos pior do que muitos, mas estamos não estamos tão bem quanto devíamos estar, que é, temos melhores capacidades
de cibersegurança em Portugal e de proteger o nosso ecossistema digital em Portugal e torná-lo mais sustentável desse ponto de vista. Certo. E precisamos, naturalmente, de voltar a sossegar todos os mercados financeiros que também querem investir em Portugal, voltando a um cenário de estabilidade política que é absolutamente desejável no contexto, apesar de tudo, favorável que o Álvaro descreveu. Sabes que, só uma nota aqui, eu acho que essa questão da percepção com essa guerra ciber não é tão premente, porque é uma coisa que não exige um serviço militar obrigatório, por exemplo. Certo. Não é uma coisa que as pessoas se sintam tão... E que a generalidade das pessoas não sintam como necessidade. Não é, pode parar um país, todos sabemos certo. Isso, e criar o caos. Mas é diferente, não há... Só uma coisa, percepções sempre houve. A mulher de César não chega a ser séria, é preciso parecer. Exato. Coisa adequada, aliás, para o momento presente. Sim. E, portanto, a percepção sempre foi assim na política. Sim. Vamos ver, a arte da guerra, a arte da política, é igual há milhares de anos. É. A gente, às vezes, e agora as percepções? Sempre foi assim. Vive-se de percepções e as percepções são muito importantes. Não havia no tempo do Império Romano televisão nem redes, claro, mas era a mesma coisa. Só outra coisa, o Porto de Abrigo. Nós somos um Porto de Abrigo, até por uma questão geográfica, e não é por acaso que se chama Porto de Abrigo ou Porto da Nazaré, até pelas nossas características marítimas de portos e tal. Pensei que era um jardim à beira-mar. O Papa chamou-lhe Porto Seguro. Mas eu acho que nós somos Porto de Abrigo, de facto, porque somos. Na Segunda Guerra Mundial fez-se o Estoril e Cascais. Isto que está a acontecer agora foi igual à Segunda Guerra Mundial. Nada de novo. Porque estamos longe, porque estamos numa situação em que é difícil. Finisterra. Bem, agora, eu acho é que Portugal deve ter a estratégia de Porto de Abrigo. Isto é, ser um Porto de Abrigo económico, para que político, cultural, por exemplo, com os imigrantes, saber receber. Portugal deve ter estratégia de Porto de Abrigo. Exatamente. Não é só constatar um facto que muita gente não repara. Seria uma boa bandeira de campanha. Portugal Porto de Abrigo. deve ter uma estratégia de Porto de Abrigo. É um país onde há liberdade, tolerância, respeito pelo outro, solidariedade. É um bocadinho como segurança, o clima. Segurança. Sim, segurança, claro. E somos um país seguro, dos mais seguros do mundo. Portanto, nós temos que ter uma estratégia de manter esse Porto de Abrigo. Esse é também o nosso asset, em termos globais. Sim. E é brutal. Assim como a Suíça é um Porto de Abrigo. A Suíça tem uma estratégia de offshore. Há séculos. Isto é, de todos se sentirem seguros, depositarem lá o seu dinheiro, poderem ir para lá viver, neutral, nunca nenhuma guerra, já não passa nenhuma, não é nenhuma, há alguns séculos, porque também andaram muito à pancada há séculos atrás. Mas porquê? Porque está no meio dos Alpes, porque lá está, geograficamente é difícil haver um conflito militar. Mas tem lá, a tal estratégia. Mas tem uma estratégia de Porto de Abrigo. Sem dúvida. E, portanto, Portugal, eu às vezes tenho brincado, é um bocadinho a Suíça do Sul. Nós não somos a Itália, nem a Grécia, nem a Espanha. Nós somos muito mais Porto de Abrigo que esses países, mesmo historicamente. Porquê? Porque temos um povo que é mais moderado. Também tem a ver com o clima. Nós somos mais moderados e equilibrados por natureza, por idiosincrasia. Apesar de tudo, das crises políticas, em Portugal não se partem montras como em Paris ou em Madrid, nas manifestações. Somos menos radicais, para o bem e para o mal. Nunca, por exemplo, a Espanha, no ano passado, foi o país que mais cresceu na União Europeia. Portugal não foi, mas cresceu. Mas também quando caímos, não caímos tanto. Não temos guerra civil tanto como eles têm. Não somos tão... Tivemos uma no século XIX. Mas, apesar de tudo, a história de Portugal é uma história de um país até moderado, até na maneira como construímos o império, mais na base do trade, do comércio. Agora olhe-se para o 25 de Abril, não é? Que foi uma das referências da moderação. Claro, fizemos barbaridades, fizemos. Mas até a maneira como tratamos os judeus, até a maneira como transformamos os templários em ordem de Cristo para não os esmagarmos. Como fizemos inventamos o cristão novo. Em relação aos judeus é outra conversa, não é? Mas expulsamos no limite. Sim. Porque o rei de Portugal foi obrigado, porque não queríamos expulsá-los, transformamos em cristão novo, que é uma maneira de dizer, pronto, ok, vocês fazem de conta. Portanto, mas sabemos o que é que aconteceu. Até o ditador que tivemos, e eu estou à vontade, eu comecei a minha vida política a fazer manifestações contra o antigo regime com 14 anos, na Praça do Chile. Mas até o Salazar era um académico, não era um fascínio como o Franco.
Certo. O Franco, ao pequeno almoço, escrevia num papel, ao lado da mulher, quem é que era fuzilado ou não. Ele, pela caneta dele, decidiu a morte de milhares de pessoas. Não era o Mussolini, não foi o Hitler. Até em ditadura, nós fomos, das ditaduras europeias, a mais suave. Portanto, nós temos uma característica própria. Temos que aproveitar as características que temos. Somos suaves. Eu gostava... Somos portugueses suaves, uma marca de tabaco. Mas isso é uma grande... isso é um grande asset. Isso é uma forma que permite aos portugueses conseguirem projetar também grandes quadros. Exatamente. Somos diplomatas. Não só nós falamos dos políticos que conhecemos mais, António Guterres, António Costa, hoje em dia, por exemplo, Maria Luísa Albuquerque, Durão Barroso, entre outros, mas, por exemplo, nós ainda recentemente recebemos de volta em Portugal um dos maiores especialistas e maiores líderes do setor automóvel no mundo, Carlos Tavares, e quem diz este diz outros. Se fosse Primeiro-Ministro, era o meu Ministro da Economia já. Não sei como é que mas no fim do dia não há decisão, não é, Álvaro? É porque precisamos de gente que decida, desculpa. Isto é tudo lindo, mas o tempo passa a correr. Já estamos na hora de terminar, mas eu não queria terminar sem pedir que telegraficamente me dissessem... Eu gostava que este programa deixasse uma espécie de caderno de encargos aqui para a campanha. Pergunto-lhe, na área de defesa já falámos, aliás foi quase todo o programa sobre isso, vê-se que é um tema bastante atual, na ordem do dia, mas a segurança também é ou tem sido. Acha que a segurança vai continuar a ser usada, nomeadamente aquele discurso que associa segurança à imigração vai continuar a ser usado em certas campanhas eleitorais? Acho que esse discurso é o mais estúpido que Portugal tem feito, porque nós devemos também o crescimento económico aos imigrantes. Isto é, o grande asset da Espanha ter sido o maior crescimento económico no ano passado foi a espanhola. Não é e tem um governo à esquerda, bem à esquerda da geringonça que nós tivemos, por causa dos imigrantes. Os imigrantes são a grande força da economia espanhola e da portuguesa. Os imigrantes que nos procuram são a nossa força económica, são aquilo que vai inverter a pirâmide demográfica do envelhecimento. Vamos ficar um país jovem por causa dos imigrantes, e já agora é a maior força dos Estados Unidos há 250 anos. Não vê mais, há 250 anos. Os Estados Unidos é um país de imigrantes. Portanto, os americanos são só os índios, os Sioux e os Apaches. Okay? Não, é mesmo. E, portanto, isso é um disparate, é estúpido. Ainda por cima é estúpido. Portugal precisa de imigrantes, a Europa precisa de imigrantes, muito mais do que aqueles que têm. Não tem que ter medo disso. Temos é medo. Há um medo do estranho, porque é um país, já agora, Portugal, ninguém nos procurava. É que nós só temos imigrantes, verdadeiramente, a procurar-nos há 10 anos. Tivemos quase 1000 anos, vamos fazer 1000 anos daqui a 100 anos, não é? Um milénio, um país muito antigo. Andamos sempre a ir para outros, nós a colonizarmos outros. Vir para cá é uma coisa estranha. Mesmo há uns anos, quando os marroquinos e os argelinos chegavam ali a Gibraltar e viravam à direita para a França, ninguém vinha para cá. Agora vêm para cá. Porquê é que vêm para cá? Porque nós estamos com crescimento económico, porque nós temos boas universidades, porque nós temos boa saúde. Temos condições. Aquilo que a gente diz mal todos os dias, apesar de tudo, para outros nós vivemos num condomínio de luxo na Europa, no mundo de ditaduras e de falta de liberdade e de dignidade humana. Portanto, resumindo, acho que para a campanha eleitoral precisamos de investir na segurança interna e externa. Claro que sim. Melhor polícia, mais câmaras de vigilância. Olha, agora pôr as tecnologias ao serviço da segurança. Mais investimento na defesa, na Força Aérea, na Marinha, nós somos um país marítimo, nas Forças Armadas, num serviço cívico ou um serviço militar futuro, para também que ajuda a formar as próximas gerações, apostar naquilo que sempre fomos, tolerantes. Se nós formos intolerantes, não estamos a ser portugueses. Não é a característica do português. Sermos tolerantes, liberdade, afabilidade. Se tivermos essa inteligência e os políticos tiverem a coragem de dizer a verdade, mesmo que não seja popular à partida, quem fica na história não é aquele que surfa a onda, é aquele que se contrariar a opinião geral. Os ímpetos. O Mário Soares ficou na história de Portugal porque foi contra até às vezes o seu partido em algumas decisões. Porque isso é que é raro.
encontrar, não é? Aquele que vê antes do tempo e que fura a onda e que às vezes vai contra a opinião publicada, contra a maioria da percepção, porque tem uma convicção profunda. É a liderança. Eu acho que nós precisamos disso. Capacidade de liderança. Se nós tivermos essa inteligência estratégica, não tenho dúvidas que Portugal mudou o chip de um país sempre em bancarrota e sempre preocupado com as contas, em vez de preocupar-se com a economia, com o crescimento. Começamos a preocupar nos últimos anos com o crescimento económico e bem, se nós tivermos crescimento económico, mas solidário, não deixar ninguém para trás, com o Estado Social, é possível construir tudo ao mesmo tempo. Sim. Umas coisas não estão contra as outras. E atrairmos imigração, eles ficarem integrados na nossa sociedade, aprenderem português. Claro que é óbvio, quem vem para cá tem a obrigação de aprender português, como nós, quando fomos para os Estados Unidos, aprendemos inglês, ou quando imigramos para a Argentina, aprenderam espanhol ou castelhano. É assim, é a natureza. Agora, tudo isto... portanto, tudo o que tem feito este discurso contra os imigrantes, que nós somos inseguros, isso não é populista, isso é estúpido. A sério, não, é que nem é de esquerda nem de direita, é estúpido. Do ponto de vista económico, isso não faz qualquer sentido. E eu baseio-me na evidência e no passado. Os grandes países, por exemplo, a China está com um problema económico, como se está a perceber, porque está com o envelhecimento. Portanto, a China não vai ter o crescimento que teve e vai ter problemas, porque está com investimento. Porquê? É muito fácil de responder a essa pergunta. Quem é que procura a China? Há milhões à porta da China para entrar? Não. Mas há milhões à porta da Europa e dos Estados Unidos. Portanto, a economia americana tem futuro. A economia europeia, mas quem procura? Ética até dentro e, portanto, mas é o que eu estou a dizer. Portanto, como não tem capacidade de atração, apesar de hoje estar muito ricas, ter melhores salários, TGV por todo lado, tem milhares de linhas de alta velocidade, mas os vizinhos deles vão em milhões a atravessar a fronteira. Ainda não vi nada. Portanto, nós temos uma capacidade brutal. Nós somos atrativos para o mundo. Temos que aproveitar isto. Temos que saber aproveitar. Caderno de encargos? Sim, vamos terminar telegraficamente. Não sei. João. Bem, eu acrescentando ao que o Álvaro já referiu, em termos de caderno de encargos, nós precisamos de reformar a nossa defesa nacional e, portanto, embora não seja às vezes dos tópicos mais populares, nós precisamos de uma defesa nacional capaz de mobilizar a vontade dos portugueses. E ao nível europeu precisamos de uma capacidade de mobilizar a vontade, não é só capacidades, e para termos tropa tem que haver vontade de lutar, então temos de saber para o que é que lutamos. Portanto, essa componente comunicacional, nós temos que sair do nosso estado de negação que as próprias Forças Armadas em alguns setores continuam. Dou para isso um exemplo. Ainda há 2 dias foi lançado o tema central para o Prémio de Defesa Nacional em Portugal, numa altura em que vivemos, foi nada mais nada menos do que História Militar Portuguesa. E portanto nós continuamos a olhar para o retrovisor e nós temos que olhar para a frente. Nós temos que ser muito mais ambiciosos. E os jovens respeitam a ambição, respeitam também lideranças ambiciosas. Mas uma ambição virtuosa. Exatamente, e a ambição de criar. Porque muitas vezes a falta de capacidade, e eu acho que aí o caderno de encargos para a segurança e defesa em Portugal é dar capacidade de decisão àqueles que têm a visão. E temos que ser otimistas, porque há razões para sermos otimistas. Absolutamente, e porque os jovens respeitam a ambição, os jovens querem criar aquilo que ainda não foi criado. Não querem apenas ser, como diria, carne para canhão, querem saber para o que é que estão a lutar, não querem só ter brinquedos novos, digamos assim, não querem ter só capacidades militares, que isso é o atrativo que vemos quando fazemos os apelos ao comportamento. Nenhum jogador, se não acredita que ganha o campeonato, vai ganhá-lo. Isso é outra coisa que eu queria dizer, que nós temos que encontrar uma resposta para a nossa juventude. E esse é o caderno de encargos para mim, para o próximo governo, não é para a campanha, para o próximo governo, que é a noção do que é que pode ser, o que é que podemos constituir um sentimento de vitória em Portugal e na Europa. Tens que ser otimista, porque eu hoje vivo muito melhor. Tenho filhos, tenho que lhes entregar um país melhor. João, mas não é só por isso. É que eu que sou mais velho, já vi Portugal, era muito pior há 50 anos que é agora, está muito melhor e, portanto, há que ser otimista, precisa ser pessimista. Certo, mas eu reconheço isso e do meu ponto de vista, esse é o maior caderno de encargos que nós temos de deixar ao próximo governo. É criar uma estratégia para criar vontade dentro da nossa juventude de contribuir para um futuro melhor também nos pilares da segurança e defesa. E depois as estruturas da administração pública e a doutrina dentro da administração pública central, civil e militar,
vou chamar-lhe assim, para provocar mesmo, tem que ter noção de uma coisa. Não pode criar regras e exigir do setor privado muito mais do que aquilo que exige e implementa para si próprio. E, portanto, nós não podemos ter o nosso setor da segurança do lado civil e da defesa do lado militar muito pauperado das suas capacidades, mas depois vem exigir essas capacidades de um nível de exigência muito maior ao setor privado, porque as pessoas depois compreendem isso e, portanto, quando nós quisermos implementar segurança de informação, cibersegurança, adesão às novas tecnologias na nossa administração pública, igualdade de oportunidades, a lei tem que ser igual uma para certa todos, paridade, mas essa paridade não foi implementada, não está em funcionamento e, portanto, quando os jovens forem a um centro de recrutamento, têm que encontrar lá uma capacidade de comunicação e depois infraestruturas ao nível daquilo que estão à espera de encontrar noutros setores quando vão ao setor privado, ao setor social. E, portanto, essa para mim, essa capacidade de ter uma visão paritária, uma visão de equilíbrio e de colaboração, este clima político é muito adverso a isto, por força da crise política que estamos a viver. É muito difícil agora criarmos sinergias entre o poder político e o setor privado, mas tem que se enfrentar também, tem que haver liderança e capacidade de criar essas sinergias, porque para conseguirmos dar essa ambição à juventude, para que ela se sinta parte da equação e sinta que está a contribuir para algo que no fim também vai beneficiar, seja no setor da segurança, seja no setor da defesa, nós temos sobretudo para o próximo governo contribuir com que o legado do próximo governo seja a mobilização da vontade dos portugueses de todas as gerações, a capacidade de entregar políticas públicas em paridade com o setor privado e não ter medo de fazer a colaboração. Sem setor privado, desculpa não vai lá, mas haver eu tenho capacidade de que dizer aqui uma coisa. É uma brincadeira, mas a brincar eu digo umas verdades. Eu estou-me marimando um bocado para o governo. Portugal tem excesso de governo e déficit de sociedade. E, portanto, independentemente do governo, o país vai andar para a frente. Esta é a boa notícia. Independentemente do governo, Portugal vai continuar a crescer, o país vai melhorar e, seja qual for o governo, vai ter que investir nas Forças Armadas, na defesa, na cibersegurança, tudo isso que vocês acabaram de dizer. E, portanto, eu não estou tão preocupado. Nós preocupamos em demasia porque somos pobrezinhos no governo. Estamos sempre dependentes e de mão estendida no governo. E eu acho que isso já mudou. Mesmo crise política, a Bélgica ficava sem governo, às vezes até era melhor. O governo às vezes atrapalha. Não estou nada preocupado com aquilo. Francisco. Bem, eu sei que não temos muito tempo, nós a nível do OSCOT temos feito algumas reflexões, eu não vou, porque não vamos ter tempo para isso, naturalmente. Não entrar na questão mais na questão da defesa. É o primeiro episódio, temos um extra. De qualquer forma, eu tive a oportunidade de recolher algumas das nossas reflexões e peço desculpa por ler, mas é para não me perder, não é? Porque elas de facto são variadas. Ao nível da segurança, consideramos que faz sentido acelerar a elaboração do conceito estratégico de segurança interna, uma coisa que está parada há 3 anos, quer dizer, as coisas ficam paradas, o Álvaro já, de certa forma, já tocou é que há decisões... Isso é feito em 2 meses. Claro, há decisões... Não, mas, Álvaro, mas é que ainda por cima, nós consideramos que há capacidades para o fazer, quer dizer, parece que a gente estagna no tempo e depois, quer dizer... É como um conjunto de outras coisas que vamos assistindo, mas que o Álvaro já teve a oportunidade de referir. Portanto, atualizando às novas dinâmicas sociodemográficas e ameaças internas, não é? Avaliar e rever o modelo organizativo das forças de segurança, adaptando-as à nova realidade territorial, porque nós ainda mantemos as coisas desde o Estado Novo. O Álvaro Beleza, no Partido Socialista, em 1990, defendeu a reforma da GNR-PSP. Eu fiz perguntas. Porquê é que há na mesma cidade GNR e PSP? Como é Lisboa? Não dá para fazer uma polícia nacional. Uma coisa qualquer, não sei. Não há outro sistema. Nós não temos estruturas a mais a fazer a mesma coisa. Isso dá outro programa. Sim, dava mais que um programa. Dava mais que um programa. E eu também tenho a minha opinião pessoal, mas não dá outro programa. É um bom tema também. Adaptando à realidade territorial e criar equipas multidisciplinares capazes de analisar, avaliar e conceptualizar nos vários contextos internos em que as forças de segurança desenvolvem as suas atividades sem preconceitos. Porque há sempre o preconceito das organizações. É cada um defender a sua
A sua quinta. Isso é um problema português. É um problema nacional, é verdade. É um Até problema. na economia. É verdade. Não há nenhuma marca portuguesa a sério. É porque a gente trabalha é quase como a história do caranguejo, não é? Que quando procura sair, há outros a puxá-lo. Promover uma rigorosa avaliação à extinção do CEF, portanto, e todas as implicações que isso teve, que ainda não conseguimos arranjar um modelo correto para ir ao encontro de... E já agora não inventar, seguir outros modelos. Não vale a pena, é que está tudo inventado, não é? A estes níveis... Mesmo que isso signifique chegarmos à conclusão que temos que voltar a fazer aquilo que desfizemos, mas muito melhor. Concordo, eu, do meu ponto de vista pessoal, concordo. Embora... Talvez não inventar. Eu costumo dizer, isto de fazer à portuguesa, eu gosto do bacalhau à Brás. Epá, mas aqui não. Aqui fazer uma coisa que já deu bons resultados noutros países europeus, onde nós estamos. Estou alinhado. Revisitar o enquadramento legal dos serviços de informações. Uma das coisas que nós temos vindo a verificar ao longo destes anos é que, de facto, temos uns serviços de informações que depois não são eles próprios aproveitados a favor daquilo que é o interesse nacional. Isto é, parece que temos ali um conjunto de elementos que se calhar são, digamos assim, que incomodam mais se começarem a trabalhar do que efetivamente o contrário, que é exatamente para defesa nacional, segurança nacional, etc, etc. Política sem complexos. Sem preconceitos. Eu gosto de utilizar o preconceito, que assim ao menos não é? Consensualizar uma revisão da Estratégia Nacional de Segurança no ciberespaço, mas isso é mais aqui a área do João. Reestruturar a organização territorial das entidades de proteção civil, que é outra das coisas que... Agora foi anunciado que vão voltar a ter uma distribuição distrital, não Valentina, é? Aquilo que vai acontecer é que a gente já, se calhar todos aqui nesta mesa, vamos concordar que há de vir a próxima campanha dos ditos, campanha dos fogos, e vai ficar tudo exatamente como estava há meia dúzia de anos atrás. Eu sinto isso. Voz de comando, autoridade, que é outra coisa que faz muito, mas uma autoridade responsável. Exato. Não é ditadores, não é patrões, é líderes, liderança. Claro. Sem dúvida. Voz de comando, falta muito. Sem dúvida. A nível da defesa, se me é permitido deixar também aqui 2 ou 3 reflexões que nós... 2 ou 3. Acelerar o novo conceito estratégico de defesa nacional, não é? E interligações possíveis ao conceito estratégico da NATO, precisamos fazer esta integração. Aliás, o conceito estratégico de defesa nacional ainda continua em stand-by, quase desde os nossos tempos do curso de auditores de defesa nacional. O que existe é o de 2013 e foi proposta uma revisão pelo anterior governo, mas também ainda não foi. Sim, temos tido outras coisas que fazer. Sim, há prioridades. Imagino muita reunião e muito debate. Pronto, e depois arranjar aqui, porque tínhamos aqui mais uns pontos. Muita conversa e pouca decisão. Mas Portugal é bom para conferências, tem praia, tem pouco leite. Sim, e recebemos bem, não é? Muita conversa. E depois uma grande vantagem da nossa política externa é que não conheço nenhum Estado cujo chefe de Estado se recusasse vir a Portugal para uma reunião. Não conheço. Como? Claro. Nós não nos damos mal com ninguém. Claro. O nosso país não se dá mal com ninguém. Isso é ótimo. Deixa o Francisco concluir. Considera um Estado hostil, João, teria muito gosto em visitar-nos. Deixa o Francisco concluir. Eu vou só concluir então com 2 pontos, se me é permitido. Em conformidade com a estratégia da União Europeia e em face dos cenários criados pela conjuntura atual e futuros previsíveis, desenvolver as capacidades inerentes a um conflito convencional, no fundo começamos a nossa conversa por isto, e depois desenvolver a capacidade não convencional, isto é, naquilo que efetivamente também os portugueses são bons, que é naquilo que é os conflitos assimétricos, a questão dos conflitos em subversão, que nós temos uma vasta experiência desde, infelizmente, porque eu também não sou a favor da guerra, desde os conflitos... Várias obras publicadas sobre a contra-subversão na guerra. Não, e que são referência, e que foram referência para a NATO. Aliás, e tivemos majores generais, pelo menos um major-general português que deu aulas em West Point, justamente sobre contra-subversão. Quem foi? Pinheiro, Jorge Pinheiro, já te vou lembrar. Fica para a próxima, vê se no próximo episódio não te esquecemos de recordar esse nome. Está feito, voltamos dentro de 15 dias. É verdade, este podcast vai ser quinzenal, embora possamos de vez em quando ter uns episódios especiais. O João e o Francisco vão passando por cá, umas vezes estaremos os 3, outras vezes só eu e um deles. Obrigada por ter estado connosco, Álvaro Beleza. Peço desculpa, espero não ter desestabilizado não muito nada este podcast. Desculpa, foi um prazer e uma honra, foi excelente. Os nossos agradecimentos também à Inês Pedrosa, ao Rui Rodrigues e à Carolina Ribeiro, que nos gravam, editam e transformam este podcast numa obra de arte no nosso site e nas redes sociais. Até breve.